pra lá, um pra cá, tudo igual. Iguatu e Ceará se enfrentaram no Morenão no jogo no horário atípico, às 9 horas da manhã, mas aconteceu, teve o jogo, depois de todo o imbróglio, teve jogo e teve o empate. Um pra cada lado, fica pra semana que vem a decisão, quem passa? Iguatu, Ceará, tá em aberto ainda, a gente só vai saber na semana que vem. Mas vamos falar desse jogo, né? Porque tem alguns pontos a se tratar e até ter de base já pra semana que vem também no jogo da volta. Alisson de Queiroz esteve comigo aqui na transmissão da Torcida K. Se você é novo ou nova por aqui no nosso canal do YouTube, já sabe o que fazer, né? Deixar o seu like, se inscrever e seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui à nossa Torcida K no YouTube. Deixa o seu like e inscreva-se no canal para você não perder nada. Se puder também ativar o sininho, a gente fica muito grato. Alisson, o que falar desse jogo, esse 1-1, o que destacar, o que aconteceu, quem foi melhor, o que aconteceu pro 1-1, o jogo foi de momentos, o jogo foi ruim, o jogo foi bom, comenta pra gente, desvenda esse mistério, resuma aí pro nosso torcedor que tá acompanhando aqui na Torcida K esse pós-jogo, hein? Jogo equilibrado. Primeiro ponto a gente se destacar aí, Ceará e Iguatu fizeram uma partida aí no jogo de ida da semifinal, pelo Campeonato Cearense, realmente muito equilibrada. Outro ponto que atrapalhou bastante toda a partida foi a questão também do gramado. Sofreu o estádio Morenão aí com as poças d'água, né, de água, e aí atrapalhou em alguns setores do campo, principalmente o lado direito no primeiro tempo de ataque do Iguatu e o esquerdo de defesa alvinegro. Então esses dois pontos, né, equilíbrio, a questão do gramado, a gente pode se destacar assim no momento inicial. O jogo em si, o Iguatu veio com apenas 2 mudanças em relação ao jogo anterior contra a equipe do Santos pela Copa do Brasil, e o Ceará veio com o que tinha de melhor, principalmente que poupou, né, no jogo do meio de semana na Copa do Nordeste contra o Vitória. O Iguatu, para mim, foi melhor no primeiro tempo, no momento inicial, né, foi aos poucos, entendeu o que poderia fazer no estádio, dentro de seus domínios, a partida que tanto na forma de equilíbrio, pode dar um retorno melhor no segundo jogo. Então ela foi para cima, não conseguiu encontrar o gol ali pelo lado direito com o Cachito, exatamente porque o Richard estava muito bem na partida naquele momento. E o Ceará, depois de uma bola alçada, digamos assim, o lateral Thalisson não conseguiu desviar, e aí a gente já trouxe o gol do Guilherme Castilho, fez o 7º dele na temporada, foi eleito, né, aí pela mídia, né, e pela principal, que está, né, fazendo a transmissão do jogo, a TV Cidade, como o craque da partida. É um jogador diferenciado nesse meio de campo e poderia ser por ali, né, o caminho exatamente da partida inteira, já que os lados do campo não estavam funcionando, Alessandro. A gente viu o Eric e o Janderson sofreram durante toda a partida, exatamente essa questão, né? O que eles têm de melhor, a questão da velocidade, não conseguiram desempenhar o bom papel hoje. Não conseguiram, tanto eles com o domínio de bola, também como sair da marcação, abrir espaço para receber bolas de Arthur, do próprio Castilho. Foram figuras apagadas no jogo de hoje, e aí pode, né, colocar na conta do gramado realmente, pelas características dos jogadores. Pelo lado do Iguatu, foi para um segundo tempo. Também acredito que naquele final, né, dos 30 aos 45 minutos, veio o abafa no primeiro tempo e um golaço do Leonardo, que estava substituindo o Luiz Soares. E aí, na volta do intervalo, um jogo mais tranquilo em termos de ofensividade, viu, Alessandro? Um jogo muito duro no meio de campo, travado. O Ceará recebendo aí cartões amarelos com Richardson, Arthur Rezende, o próprio Janderson já tinha tomado. Então, o Ceará sofreu muito também nessa questão, né, de parar os lances com muita falta. Não acredito que a gente teve perto assim, de um vitorioso dentro da partida. Segundo tempo, se eu pudesse resumir, realmente foi um jogo muito assistido por ambas as equipes. O meio, que poderia ser o caminho, a entrada do Jean Carlos, não deu aquela movimentação ali que o Ceará precisava. Falamos, né, com o Gustavo Morínigo, ele tira muito sempre a questão do Castilho pelo Jean Carlos. Eu acho que se atrapalha em alguns momentos, hoje, principalmente pela característica do jogo. Talvez, se ele deixa os dois ali, poderia ter uma construção melhor. E o Iguatu também, às vezes que conseguiu fluir no campo de ataque, o Thalisson foi pro lado esquerdo, né, com a entrada do João, mas também não se ouve muito bem no campo de ataque. A equipe do Iguatu foi um jogo muito estudado no segundo tempo. Se o primeiro tempo a gente pode destacar os golaços, né, Alessandro? A segunda etapa realmente ficou muito a desejar.
E aí eu não sei se a gente coloca, né, toda a culpa em relação à questão do gramado, porque o Ceará e Iguatu são duas equipes que vêm no primeiro momento aí da temporada muito bem. Já trouxemos o recorte, 2 derrotas apenas de cada um, né, na temporada, para equipes consideradas, né, Fortaleza e o Santos. O Iguatu, o Ceará em alguns momentos usou a alternativa, foi o Vitória, e na estreia da Copa do Nordeste com o Ferroviário. Então, meu amigo, foi um jogo, Alessandro, se a gente pudesse resumir, que eu esperava um pouco mais, para não dizer feio. Viu? Foi legal, não. Segundo tempo, principalmente. É isso. O que salvou foram. O que salvou foi a beleza dos gols, né? Os gols bonitos. Dos gols, exatamente. Os gols foram bonitos. O do Castilho no chutaço, um elemento de surpresa vindo de fora da área. E também a insistência, a persistência do Leonardo Reis girando numa bicicleta deitado. Ele estava sentado ali e conseguiu girar numa meio que espécie de bicicleta. Ele até brinquei dizendo que foi uma bicicleta de rodinhas, né? Que não foi uma bicicleta convencional. Vamos pro raio-x então aqui da torcida K, o melhor, o pior do jogo a partir de agora. A nossa eleição aqui com o Alisson de Queiroz no nosso raio-x da torcida K. É só tocar a vinhetinha, meu DJ, vamos nessa. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da torcida K. Vou começar pelo pior. Pior do jogo hoje, já que o jogo não foi tão legal assim, então, para pior do jogo a gente tem um bocado, né? De opção não vai faltar. Mas o pior do jogo para você, Alisson? Olha, pelo lado do Ceará, acredito que o Janderson. Ele hoje não esteve numa manhã muito feliz. Vou dividir, né? Essa culpa, porque o jogador também tem que entender, né, Alessandro? Pelas características do jogo, o Janderson tem esse 1 contra 1 muito bem, mas hoje ele, pela questão do gramado também, e também por não viver uma boa manhã, digamos assim, não foi feliz, credenciou ele pelo lado do Ceará. Pelo outro lado, se você me permite, o Iguatu, o Alisson Araçoiaba, né, que acabou saindo também no primeiro tempo, ele não esteve muito bem também pelo lado do campo. Por curiosidade, os dois caem pelos lados, né? É isso. E o melhor, né? O melhor do jogo. Tem algumas opções ou poucas opções? Em um jogo travado, eu vou ficar com o Castilho em relação ao Ceará, ele pelo golaço, né? Pelo lado do Iguatu, eu gostei muito do Max Oliveira. O Regineudo também fez uma boa parceria com ele, né, no sistema defensivo, mas em um jogo que as defesas também se sobressaíram, eu acredito que hoje o Max Oliveira, pelo lado do Iguatu, para mim, foi o melhor em campo. Do Ceará, alguém que se destaca? O Castilho ganhou na transmissão. Castilho, pelo golaço, pela temporada, né, que vive também, entendeu, né, pelo meio de campo, por ser também a sua função, né? Acabou achando o caminho do gol. Rapaz. Então fica tudo pra semana que vem, né? Não tem muito o que fazer, é só esperar. Agora, o Ceará tem Copa do Brasil no meio de semana, o Iguatu só vai se preparar pro jogo da volta, né? Até porque já foi eliminado da Copa do Brasil, o Ceará joga a segunda fase no meio de semana agora, vai viajar e tudo mais. Ou seja, pro Iguatu, uma semana de preparo. Pro Ceará, Copa do Brasil no meio do caminho, né? E um jogo difícil. Um adversário que costuma dar trabalho em seus domínios, o Ceará vai enfrentar esse Ituano, então não vai ter vida fácil. O Iguatu vai ter nessa semana cheia para descansar. O Washington Luiz, a gente viu ali no final do jogo conversando bastante, ele é um motivador, né? Além da técnica, de ser um cara muito centrado, inteligente no futebol, ele é um cara muito motivador. A gente viu uma beirada ali no final do jogo, ali se reuniu com os jogadores dentro de campo, estava motivando, né? Talvez colocando, né, a luta de hoje contra a equipe do Vozão. Então o jogo ficou tudo aberto para a volta, né? Você falava do equilíbrio, né? Teve ano passado, cada um vencendo um jogo e aí a disputa nos pênaltis, e esse ano a gente sabia, né? Realmente ia ser equilibrado. Talvez o segundo jogo possa ter uma equipe se sobressaindo mais que a outra. É aguardar. Você já sabe o que fazer, né? Deixar o seu like, se inscrever no canal, essa é a Torcida K, transmissões, comentários, vídeos, tudo sobre o futebol cearense passa aqui, então se inscreve aí, deixa o seu like, a gente se encontra numa próxima. Valeu, pessoal.